Oi, meu nome é Luísa e nessa pequena apresentação a gente vai conversar um pouquinho sobre imagens. Oi, eu sou a Luara Almeida e eu espero que vocês gostem dessa apresentação. E fiquem à vontade para conversar com a gente, escrever, comentar essa apresentação. Caso surjam dúvidas, né, ou queiram contribuir de alguma forma, nos escrevam, estamos totalmente à disposição. Olá, eu sou a Ana Bárbara e junto à Luísa e à Luara estou aqui para falar um pouco com vocês nessa apresentação sobre a leitura de imagens com foco no livro ilustrado. E nós vamos apresentar diferentes olhares para as ilustrações e vamos explicá-las, vamos trazer alguns conceitos, vamos trazer exemplos a partir de alguns livros que nós achamos que cabem bem para contar um pouco para vocês sobre o que é essa leitura de imagem, como ela pode ser feita nos livros ilustrados. Muito presentes no nosso dia a dia, às vezes nem nos damos conta que passamos muito tempo vendo e também lendo imagens. Seja na cidade, nos filmes, em fotografias que a gente acessa nas redes sociais, na TV, novela, jornal, nas propagandas. De forma impressa ou virtual, em uma sequência ou apenas isoladas, em um museu ou na privacidade da nossa casa, as imagens estão por toda parte. Para todos aqueles que não apresentam alguma deficiência visual, a nossa visão é algo que acontece de forma muito natural e orgânica. Basta a gente abrir o olho e a gente enxerga coisas, cores, texturas, profundidade. E a forma como essas imagens estão organizadas em uma narrativa podem ter significados que não imaginamos. Perceber, compreender, reconhecer, examinar, ler, olhar, contemplar, descobrir, observar, visualizar. Alguns pesquisadores afirmam que, assim como aprendemos a ler o texto verbal, é possível pensar também na leitura de textos visuais. Nos livros, essas imagens podem aparecer de diferentes formas, né? Podendo estar relacionadas a uma outra linguagem, como o texto verbal, ou não. A gente tem, por exemplo, o livro com ilustrações, em que a imagem está complementando o texto verbal, mas um não é dependente do outro. Então, eu trouxe aqui o exemplo de Alice, em que a gente tem várias versões diferentes com ilustradores diferentes. Então, o texto verbal não muda, independente da ilustração que está ali com ele, né? Ou ainda, é diferente, por exemplo, do livro ilustrado, que é justamente o diálogo entre a palavra e a imagem que constrói a narrativa. E eu trago aqui o exemplo do Passeio de Rosinha, em que o texto verbal conta uma narrativa muito breve, falando que a galinha andou pelo quintal, deu a volta por todo esse quintal e voltou de noite para o seu celeiro. Mas nas imagens a gente vê que em todo esse percurso há uma raposa atrás dela. E isso só é dito para a gente por meio das imagens, ou ainda da relação entre a palavra e a imagem, né? Uma não funciona sozinha sem a outra. Mas também temos as histórias em quadrinhos, né? Em que as imagens são sequenciais e estão contando uma história. E aí aqui eu trago o exemplo de Maus, que é uma grande obra das histórias em quadrinhos, em que a gente pode ver como essa sequência de imagens constrói a narrativa, né? Ainda que hajam imagens maiores, imagens menores, a história é contada nessa sequência de imagens e em relação ao texto verbal, nos balões, nos recordatórios, entre outros, né? Mas também a gente tem algumas obras em que se utilizam somente das imagens para contar uma história, né? Sem o texto verbal, no caso. E é o exemplo dos livros imagens. Por exemplo, esse aqui, Cena de Rua, da Angela Lago, que ela conta a história desse garoto que vive nas ruas vendendo frutas ali no semáforo, e a história toda é contada por meio
das imagens e dos seus elementos, como as cores, a composição, e então a gente chama isso de livro-imagem. E também a gente tem o exemplo dos quadrinhos mudos, que são histórias em quadrinhos sem o texto verbal. E aqui eu trago o exemplo de Um Oceano de Amor, em que ali a gente tem uma interpretação dos personagens, né, quase como um cinema mudo também. E aqui a gente não tem a presença de texto verbal, nem nos balões, nem nos recordatórios. Toda a narrativa é contada por meio de imagens. Nessa parte da apresentação, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a representação da realidade. Porque é muito comum, ao selecionar livros, ao escolher livros para apresentar para bebês e crianças, as pessoas buscarem aqueles que tenham imagens, que tenham ilustrações, que vão facilitar a leitura. A gente, às vezes, entende que bebê e criança, por serem muito novos, precisam de uma leitura mais fácil, mais acessível. Então, busca muito imagens que representem a realidade, que sejam mais próximos daquilo que é uma figura real, ou procurem aquilo que é muito mais parecido com o que nós já construímos culturalmente do que é a representação. Por exemplo, uma imagem de uma pessoa, de um menino ou de uma menina, as pessoas costumam procurar uma imagem que se pareça muito com aquilo que é o real. Quando buscam ou um objeto, por exemplo, uma fruta, buscam aquele desenho comum, aquela representação que sempre foi feita, por exemplo, a maçã. Eu falando para vocês agora em maçã, imaginem o desenho de uma maçã. Tenho certeza que na imaginação da maioria das pessoas vai aparecer a mesma imagem. Por quê? Porque já foi muito reproduzido. Então, é comum que as pessoas fiquem procurando que os livros ilustrados tragam esse tipo de imagem para facilitar o acesso de bebês e crianças. No entanto, nós precisamos olhar isso com outros olhos, tentar entender um pouco diferente. Sobre isso, eu trago um pouco do pensamento do historiador da arte, Boris Kozoy, que, na verdade, ele traz um olhar mais voltado para a fotografia, que é do campo qual ele atua e tem suas pesquisas, porém não deixa de ser muito válido para a gente pensar. Ele diz assim, que a imagem é, antes de tudo, a representação a partir do real, segundo o olhar e a ideologia de seu autor. O que isso quer dizer? Que aquilo que nós temos como uma imagem, aquilo que é construído, seja na fotografia ou no próprio desenho, na ilustração, nós não podemos querer sempre essa busca por ser muito figurativo. O que é figurativo? Aquilo que se assemelha à imagem real. Porque aquilo é o olhar de uma pessoa, o olhar de um autor, de um artista para determinada questão, para determinado objeto. Pensando no livro ilustrado, ele também parte muito do imaginativo. Às vezes o autor pode partir de situações reais, de questões reais para ilustrar, para desenhar, para criar, porém existe a imaginação em jogo. Então, aquilo que nós vemos como representação, ela pode partir de algo que não está tão próximo daquilo que nós já construímos como realidade. E isso não empobrece, pelo contrário, isso pode enriquecer esse material. Eu trago alguns exemplos para vocês. O primeiro deles é esse livro, Lampião e Lancelote, do autor Fernando Vilela. Seria comum nós olharmos para um livro como esse e logo de capa já imaginarmos que talvez ele seja difícil para crianças. Talvez a gente pode pensar que para bebês muito novos não é um livro que nós vamos oferecer, mas as outras crianças também podem acessá-lo. Nós não podemos subestimar a leitura das crianças e dos bebês. Nesse livro, Fernando Vilela, ele constrói uma narrativa visual, também verbal, sobre o encontro do Lampião e Lancelote. Lancelote, como nós sabemos, é uma figura um dos cavaleiros da Távola Redonda, da lenda do rei Arthur. E para construir esse cenário de encontro dessas duas figuras que o Fernando Vilela imaginou, ele traz muitos detalhes na ilustração que vão remeter à literatura de cordel, que é cultura popular nordestina, de onde vem o Lampião, né? O Lampião é um personagem que viveu em Pernambuco. Ele traz tonalidades que lembram o sertão, que lembram até as fotos antigas, se nós olharmos. Tem essa tonalidade mais do marrom, traz o preto, traz muitas repetições, traz carimbos. E quando nós olhamos para essas imagens, a gente pode pensar que é uma grande confusão na forma como ele criou. Em alguns momentos é a ideia mesmo de uma confusão, de uma briga que poderia estar acontecendo ali. E vamos pensar que isso é investimento nos processos imaginativos das crianças que vão ler esse livro.
Um outro exemplo que eu trago para vocês é o Limeriques de Causas e Efeitos, da Tatiana Belink e do André Sandoval. Esse livro foi pensado, na verdade, o André Sandoval, ele construiu as imagens desse livro, as ilustrações, a partir da obra da Tatiana Belink. Ele criou fotografias, ele criou um cenário na casa dele, onde ele usou recortes de papel, utensílios domésticos, e foi criando cenários com sombra, muito contraste de luz, claro e escuro. Em alguns momentos também parece que choca um pouco, ele não está com aquelas imagens muito claras do que são esses objetos, do que são essas cenas reais. Mas eles impulsionam, eles provocam a imaginação a partir do que é criado aqui. Outro livro que é interessante nós conhecermos é esse do Roger Mello, chamado Selvagem. É um livro com a capa toda laranja, um desenho mais minimalista no canto. E esse livro também nos desafia a olhar diferente para o livro ilustrado, porque em suas ilustrações, a maioria são em tons de cinza, coisa que também muitas vezes é visto como não acessível para bebês e crianças. Nós entendemos como um livro infantil, que precisa de muitas cores, de muitos estímulos visuais, e ele traz para a gente um livro em tons de cinza, com a cor amarela, com a cor laranja, apenas como destaque em cada uma das páginas. É uma ilustração com traços de pintura, me parece que seja nanquim, traços com também desenhos com lápis. Então, são aquelas ilustrações que normalmente nós olharíamos e pensaríamos que não são acessíveis. Mas quanta riqueza, quanta provocação da imaginação essas imagens podem trazer. E, sobretudo, o quanto essa escolha do autor pode ser revelado ao longo da narrativa. Conforme nós vamos lendo, nós vamos percebendo que essa não é uma escolha aleatória. Foi intencional fazer dessa forma. Isso tem a ver com a poética, com aquilo que o autor entende como relevante na sua obra. E é interessante instigar crianças a conhecerem livros que vão provocar esses diferentes sentidos, que vão provocar diferentes interpretações. Por fim, outro livro que eu acho que ele não causa tanto estranhamento, mas é interessante a gente conversar sobre ele, é o Se Eu Fosse um Grande Gigante. Este livro, ele vai instigar, eu acho que logo é um livro que vai chamar a atenção, porque ele traz a imagem do gigante, algo que as pessoas sabem que provoca a imaginação dos bebês e das crianças, mas as ilustrações também não são aquelas ilustrações convencionais. Elas são feitas a partir de manchas de tinta, de traços, não é muito colorido. Essa imagem desse gigante, ela é muito diversa, ela tem alterações ao longo da história, e aí nós vamos percebendo que essas mudanças têm a ver com a narrativa. Então, são livros que também são interessantes de serem lidos, são importantes de serem acessados, porque não dão as informações, não estão ali simplesmente para confirmar aquilo que nós acreditamos como verdade de uma representação da realidade. Elas vão provocar a entender, a compreender, a imaginar, a investigar a obra literária com muito mais profundidade do que aquelas obras que têm tudo muito comum como esperado. Ela traz surpresa também. Especificamente, quando pensamos na leitura de imagens nos livros, é importante a gente pensar que elas podem ter diferentes funções. Podem confirmar o sentido do texto verbal ou podem sugerir um significado no sentido contrário. E podem confirmar e também trazer elementos a mais para o texto verbal, como é o caso dessa imagem. Podem ser imagens que pedem tempos de leitura diferentes. Imagine uma ilustração com muitos detalhes ou com grande carga de expressividade. São ilustrações que pedem que o nosso olhar se demore nas páginas e fique ali por um tempo, sentindo o que elas têm para nos dizer.
Algumas imagens também parecem deixar espaços para que nossa experiência como leitores completem os significados. Por isso, uma dica muito legal para os momentos de leitura desse conjunto de livros que estamos falando hoje é se dedicar um tempo para olhar as imagens e falar sobre elas de uma forma mais direcionada. O que será que essa imagem está nos contando? Como está a expressão do personagem? Qual a relação disso que estou vendo nas imagens e do que está sendo escrito no texto verbal? Será que tem algo nessa imagem que me lembra algum outro conto ou história que eu já li? O tipo de ilustração também é muito importante para a construção de sentido na narrativa. Por exemplo, em A Princesinha Medrosa, do Odilon Moraes, o traço é incerto e impreciso. E aí, somado aos espaços em branco, né, ao redor das ilustrações, pequenas em tamanho, isso colabora com essa sensação de medo e de insegurança da personagem. Então, aqui está tudo construindo esse sentido. O estilo da ilustração, as cores um pouco mais pastéis, né, não tão saturadas, e essa presença do branco compondo essas ilustrações, por exemplo. Por outro lado, se pegarmos o livro Seu Azul, do Gustavo Piqueira, a gente vai perceber que as imagens simulam o desenho de uma criança, porém possuem uma agressividade ali no conteúdo e na forma que reproduzem o sentimento de raiva e solidão do menino personagem, que está ali contando a narrativa por meio das ilustrações, né, por meio visual. As cores também fazem parte da narrativa, né, no Seu Azul, trazendo o nome do personagem como título do livro e a própria cor de lápis usada para a representação. Mas isso é muito comum, né, também nos contos de fada, que usam as cores como parte dos nomes dos personagens, como a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, o Barba Azul, entre tantos outros. E quando esses contos deixam a narrativa oral e passam para a visual, ou para as imagens, né, essa cor se torna um ícone importante de reconhecimento ou uma representação. Como a gente percebe em De Flor em Flor, esse livro-imagem, em que as imagens são todas em preto e branco, e o único detalhe que se destaca é o capuz vermelho da personagem. Essa chave interpretativa nos remete ao conto original, né, da Chapeuzinho Vermelho, além de fazer com que sigamos essa personagem, né, porque ela se destaca visualmente para nós em toda a narrativa. Um outro exemplo do uso da cor como um elemento narrativo é no livro Olavo, do Odilon Moraes, em que a cor azul é a representação visual da felicidade, nos lembrando que não devemos entrar em uma narrativa com um preconceito sobre uma cor. Devemos fazer a leitura dela na obra, o que ela está nos passando. Não é dito para nós, no texto verbal, por exemplo, que a cor azul é felicidade para Olavo, mas lemos pelas imagens, pois as páginas possuem todas um tom meio sépia, e em dado momento em que Olavo é verdadeiramente feliz, o azul toma conta da página. Ou seja, essa cor azul é a representação da felicidade para Olavo, e a gente faz essa leitura das cores. Outro ponto interessante de lembrar é que as palavras escritas são também imagens. Então é legal a gente direcionar todas essas questões que a gente está pensando aqui também para a tipografia escolhida no livro, né? Porque ela também está construindo sentido. E aí eu trago o livro Sem Figuras, que ele faz uma brincadeira com essa questão das palavras como imagens, né? Jogando com o tamanho, o formato das letras e fazendo com que a nossa leitura mude. Então, ele traz, por exemplo, a palavra tamanduá robô com essa tipografia um pouco mais robótica, né, com esses pixels. E aí a gente faz uma leitura um pouco mais robótica. A gente cria essa sensação da voz quando a gente faz essa leitura dessa tipografia. Ou esse jogo do toing, chablau, a gente traz essa sonoridade das palavras quando elas são trabalhadas como imagens também. Então é importante a gente lembrar isso, que as palavras escritas são também imagens e precisam dessa leitura. É importante pensar também que o autor, o ilustrador
e também a pessoa que fez o design gráfico da obra pensaram sentidos e significados para essa imagem. Mas não esquecer que os sentidos são múltiplos e que dependem muito da experiência de cada leitor. Assim, se eu sou uma pessoa ou uma criança, por exemplo, que vive na região da Amazônia, em uma comunidade ribeirinha, a minha relação com um rio pode ser muito diferente da relação que uma criança ou adulto que mora na cidade. E essas diferentes vivências também entram em jogo quando estamos lendo uma obra. A riqueza de compartilhar leituras está justamente na possibilidade de trocar essas diferentes experiências e poder conhecer aquela obra de uma forma que sozinho, talvez, você não conheceria. Por isso, é importante criar um espaço aberto de conversas para que os leitores possam expressar aquilo que sentem em relação àquelas imagens, escutar as contribuições de cada um, considerá-las, contar a sua percepção como professora também, ou professor, e juntos ir pensando possibilidades de significados para as imagens que se apresentam naquele livro. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção, até a próxima e boas leituras!